Sim, eu passei pela transição capilar. Foi um processo difícil, mas foi um processo transformador, sabe? É como se me trouxesse pra fora a Sarah que eu sou hoje. Então, depois desse processo todo, da transição capilar, eu me tornei uma nova Sarah. E essa nova Sarah, ela consegue acreditar em si, enxergar quem ela é e entender que ela não veio para pouco. Sim, querida, se você chegou aqui agora, muito prazer, eu sou Sá Oliveira. E pra quem já me segue há muito tempo, sabe que eu passei pela transição capilar. E pra quem começou a me seguir hoje, ou me segue há pouco tempo, vai conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, o quão foi transformador pra mim passar pela transição capilar e como isso modificou a minha vida hoje. Eu lembro que, em alguns tempos atrás, era muito difícil falar da transição capilar. Foi um processo muito transformador, como eu sempre falo, mas em meio a esse processo houve diversos momentos de Sá Oliveira. Então é por isso que eu decidi retomar esse assunto aqui no YouTube com vocês, porque eu sei que tem muitas meninas que se inspiram em mim, tem muitas meninas que, através da minha história, tomam aí essa iniciativa de passar pela transição capilar. Então eu achei muito necessário a gente retomar, trazer alguns episódios aqui pro YouTube dando dicas e compartilhando esse momento com vocês. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Somos o time Metidas da Sá e nunca estamos para pouco. Nunca estamos mesmo. Passei pela transição capilar e a minha iniciativa se deu por conta de representatividade, pra gente ver o quão importante é a representatividade. Eu tenho essa foto aqui que eu tava olhando e eu vou mostrar pra vocês porque eu acho que é muito interessante a gente contar com fotos, que as fotos elas nos trazem memória. Portanto que a gente tem as lembranças nas nossas cabeças, a gente sempre fica assim, esquece, né, em algum momento, e quando a gente olha pra foto a gente fala, caramba, eu era assim, e aí você retoma aquela lembrança. E eu, olhando essa minha foto, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tava com esse cabelo assim, e eu me falou, filha, vamos fazer uma foto, seu cabelo tá bonito hoje. Eu amava usar meu cabelo solto. Só porque em algum momento da minha vida eu parei de gostar do meu cabelo. O momento que eu parei de gostar do meu cabelo foi quando eu comecei a frequentar o colégio. Porque lá sim, eu comecei a sair da minha família para a sociedade, digamos assim. Comecei a ter convívio com a sociedade. E foi onde eu comecei a perceber que eu era um ser estranho, porque eu não me via em nenhum lugar. Eu não me via na TV, eu não me via nos meus brinquedos. Meus brinquedos todos tinham cabelo liso, os olhos azuis. As minhas Barbies, elas tinham cabelo liso, eu era a única negra do colégio, eu era a única negra da sala, e minha mãe sempre dizia, filha, tem que prender o cabelo pra ir pra escola porque você vai pegar piolho e etc. Minha mãe é branca e meu pai é negro, então por isso que eu nasci assim, com cabelo crespo e pele clara. Mas minha mãe e meu pai, ambos não sabiam lidar com essa questão, ou seja, com a questão estrutural do racismo. O racismo, ele é estrutural. Então, quando eu entrei no colégio, foi o momento mais doloroso pra mim, quanto ser humano, porque eu nem entendia quais questões eram aquelas e o porquê eu tava lidando com tudo aquilo e o porquê disso tudo. Eu lembro que a gente brincava muito de stop na escola, e no stop da escola eu sempre dizia que eu queria me casar com um homem branco do cabelo loiro pra eu não ter um filho do cabelo crespo, porque ser negra pra mim naquela época era um erro, ter o cabelo crespo era um erro. E nossa, era muito triste me olhar no espelho. Na verdade eu não gostava de me olhar no espelho, porque era como se eu tivesse que me castigar olhando no espelho. Era como se fosse um castigo pra mim olhar e ver quem eu sou, de fato. Pensa, uma criança de 6, 7 anos de idade ter toda essa consciência. Então, eu lembro que eu fui crescendo, e eu tirei essa foto, inclusive, quando foi, eu acho que foi na época que eu tinha que fazer a carteirinha da escola. E essa foto representa muito o meu momento, a cara que eu estava, sabe? Porque, tipo assim, a cara que eu estava completamente chateada. Eu tinha volta de 10, 11 anos, e eu tava indo eu já tinha saído da fase do colégio, e agora ia pra fase da adolescência, e aí essa fase é uma fase onde você começa a se entender, ou começa a se querer se entender, né? E aí foi quando eu comecei a alisar meu cabelo. Com 10 anos de idade, foi o primeiro momento que eu passei um relaxamento no meu cabelo. O meu sonho era poder usar meu cabelo solto e que ele pudesse balançar como das minhas amigas. Só que o meu cabelo não balançava porque o meu cabelo não era liso. Na minha consciência, meu cabelo não podia balançar porque meu cabelo era ruim, né? Que é o que diziam. Então eu não me via em um momento. E aí eu lembro que tinha uma coleguinha de colégio, e eu lembro que tinha a Tatiele, que era uma moça de pele retinta, uma moça não, uma criança, e ela foi meio que uma motivação pra mim. Eu falava pra minha mãe, a Tatiele vai de cabelo solto pra escola, por que que eu não posso? E aí minha mãe falava, filha, quando for na sua formatura, eu vou fazer um penteado onde você possa ir com seu cabelo solto. E aí a Tatiele foi uma motivação muito grande pra mim, porque ela
ela não se importava com aquilo, não se acanhava. Até porque a mãe dela tinha essa questão, essa coisa de motivar ela, sabe? Filha, olha esse cabelo que lindo, não sei o quê. Então é muito importante, às vezes, os pais ou a mãe da criança ter essa consciência, que ajuda muito, porque é um processo muito difícil. E eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha muita timidez. Eu vou colocar até essa foto aqui, eu usava o cabelo só amarrado pra baixo. E aí eu não via a hora de poder passar uma química no meu cabelo, eu não via a hora de poder realmente ter o cabelo solto, poder ter o cabelo que faz balanço. Na minha cabeça, o cabelo que faz balanço era aquele cabelo liso. Então, eu passei pelo processo de química. A primeira química que eu usei no meu cabelo foi aquela do Netinho, pra crianças. Nossa, e aí eu fiquei toda. E foi aí que começou o processo mais escravizador da minha vida, porque eu dependia da química. A raiz crescia, eu não podia sair. A raiz crescia, meu cabelo não tava legal. A raiz crescia, eu prendia o meu cabelo. E aí eu lembro que teve um dia que eu tive que fazer uma foto pra escola, pra carteirinha da escola. E nesse dia meu cabelo não tava legal. Na minha cabeça, meu cabelo tava horrível. Mas eu tive que fazer. Então eu fiz essa foto, vou colocar aqui. E eu tava muito chateada, porque eu não tava gostando do meu cabelo. E o meu cabelo tava com a raiz alta. Então eu prendi aqui com duas presilhinhas. O auge. Eu lembro que naquela época eu me sentia muito mal, porque por tudo, não importasse o que eu fiz, não tinha o que eu fizesse, gente. Eu alisava o cabelo, passava progressiva, mas mesmo assim eu era caçoada na escola, eu sofria bullying, eu era chamada de neguinha fedorenta, eu era muito zoada. Eu lembro que no colégio, quando eu cheguei na 5ª série, eu queria me enturmar com as meninas mais bonitas do colégio. E aí lá, nossa, eu lembro que eu conheci uma pessoa, uma amiga, e ela era a mais bonita do colégio. E ela fez parte da minha história, porque sem que ela soubesse, ela foi um grande apoio pra mim. Eu lembro que na época as pessoas me zoavam muito por eu ser negra mesmo, por racismo. E ela falava assim, isso não é legal o que vocês fazem, isso não vai edificar ela em nada. Eu lembro que na época no colégio, os garotos mais populares do colégio falavam: por que você anda com essa menina feia? Essa menina é feia, ela acaba com a sua imagem. Eles falavam pra ela que ela era louca de andar comigo. E aí eu dizia nada, né? Na verdade eu não dizia nada, eu ficava me perguntando por que disso, por que eu tinha que passar por isso. E eu ficava muito triste. E eu lembro que na hora do recreio, assim, do intervalo, ela entrava no banheiro, todas as meninas entravam no colégio, passavam um gloss pra sair assim bonitas e radiantes pra entrar na sala. Eu ficava do lado de fora e não entrava. E ela falou: posso te fazer uma pergunta? Por que você não entra pra se olhar no espelho? Eu falei: porque eu sou feia, eu não preciso de ver o que eu já sou. E eu lembro que ela falava assim: não, olha como você é linda, você tem uma cor de pele linda, você tem um sorriso lindo, você tem um cabelo lindo. Por que você não solta o seu cabelo? Por que você não aceita quem você é de fato? Por que você continua usando progressiva? Por que você alisa o seu cabelo? O seu cabelo é lindo. E eu não conseguia ver isso. Até que um dia eu comecei a ver a novela Morde a Sopra. E nessa novela a Thaís Araújo era uma das principais. E ela tinha um cabelo bem volumoso, pá. E eu comecei a olhar e falar: será que meu cabelo pode ser como o dela? Será que eu sou como ela? E foi quando eu tinha meus 15, 16 anos, foi quando eu decidi passar pela transição capilar. Foi muito difícil, gente, porque a transição capilar, ela mexeu comigo em diversos aspectos. Era um momento onde eu tava meio que amadurecendo, saindo da fase da adolescência pra fase adulta. E nessa época, eu tinha muitos amigos na sala de aula que diziam ser meus colegas de classe, que me xingavam de todos os nomes possíveis. Eu tinha, meu apelido na escola era cabelo de couve-flor. E teve uma colega que gritou assim, dizendo: nossa, você já é feia, ainda com esse cabelo, tá pior ainda. E aí eu lembro que a minha forma de lidar com isso tudo às vezes era rindo, né? E rindo de nervoso mesmo, porque às vezes eu chegava em casa e chorava. E aí ela dizia assim: para de rir, você já é feia séria com esse cabelo. E rindo, piorou, seu nariz fica enorme. E eu lembro que era assim, umas coisas horrorosas que eu ouvia. Eu lembro que nessa fase eu também estava já começando a dar início ao meu curso técnico. E lá na escola eu ainda enfrentava muitas questões também de professores, racismo dentro da sala de aula. E isso foi muito difícil pra mim. Com o passar do tempo, eu fui mesmo assim aceitando, entendendo que eu precisava me ver de verdade. E quando eu consegui de fato a dar início à transição capilar, eu comecei a me conhecer e a entender quem eu era. Mas eu entendi uma coisa, eu entendi que eu precisava de acreditar em mim. Porque se eu não acreditasse em mim, ninguém à minha volta iria acreditar. Os meus pais falavam: filha, não faça isso, você não vai conseguir emprego se você passar pela transição capilar. Esse cabelo, não vão te aceitar com esse cabelo no seu trabalho. E realmente foi muito difícil conseguir um trabalho com o cabelo crespo. E eu lembro
lembro que nesse processo muita gente dizia não, muita gente dizia, nossa, você tá ficando louca, você vai fazer isso com o seu cabelo. E aí é onde você precisa sempre se ouvir e entender por que que você quer passar por aquilo, o porquê que você precisa passar por aquilo. E aí eu tive que enfrentar tudo isso. Tinha dia que eu chorava no espelho, olhando, falando, meu Deus, sabe? E eu fui cortando o meu cabelo, e meu cabelo foi ficando assim. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês dos processos. Até que com 8 meses de transição capilar, eu decidi cortar o meu cabelo. Realmente, bem baixinho, bem Joãozinho, porque eu entendi que quanto mais rápido eu passasse por aquele processo, melhor seria pra mim. Eu não tive coragem de fazer o BC, porque o BC, ele é bem radical. Eu admiro muito quem consegue, que o BC é o Big Shop, que é aquele que você raspa tudo, deixa crescer o cabelo desde a raiz naturalmente. Eu fui deixando meu cabelo crescer aos poucos. Então, na transição capilar, eu fui fazendo Babyliss, sabe? Babyliss, modelador de cachos. E aí foi quando as pessoas começaram a me pedir dicas. Como é que eu fazia pra manter meu cabelo enrolado na transição capilar? Porque aquela dupla textura do cabelo, crespo versus liso, ficava horroroso, porque ficava com efeito capacete, sabe? E isso mexia muito com a minha autoestima. Tinha dia que eu não queria sair, tinha dia que eu não queria fazer foto, por conta disso. Mas o que mais me ajudou foi buscar referências, inspirações, dicas na internet. E o que me ajudou também foi eu abusar bastante de acessórios. Então isso me trouxe bastante gás pra conseguir lidar com aquele momento. Então, depois que eu passei pela transição capilar, eu me transformei. Eu comecei a me sentir nova. Eu comecei a me sentir dona de mim. Como se eu pudesse me impor, como se eu pudesse falar. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Por incrível que pareça, hoje vocês me veem aqui comunicativa, rindo, brincando. Mas eu nunca fui assim antes. Antes eu era quieta, eu ficava na minha, tinha vergonha, eu tinha medo de falar, tinha medo de falar o que eu queria falar, ou de pensar o que eu queria pensar, até de pensar o que eu queria pensar eu tinha medo. Então pra você ver como que quando você acredita em você, você sabe quem você é, você logo sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer, e quem é você em relação a todos à sua volta. Quando você se vê e quando você se enxerga, você sabe o seu potencial e ninguém vai mudar isso. E quando você pode, você pode. E quando você pode, você faz. Independente do que as pessoas vão achar, ou do que as pessoas estão pensando sobre você. É claro que a opinião de pessoas próximas importam muito, gente. Quando seu pai fala alguma coisa, quando sua mãe fala alguma coisa, quando seu namorado, quando seu marido, sua tia, pessoas que tem convívio próximo de você, importa muito aquela opinião. Mas no fim das contas você precisa se abstrair de tudo isso e olhar pra si e falar, caramba, será que meu pai e minha mãe entendem o que eu quero? Será que meu pai e minha mãe entendem o que isso importa pra mim? O que isso significa pra mim? E aí depois, quando você passa por tudo isso, sabe o que é o engraçado? Essas pessoas que te criticaram, essas pessoas que falaram pra você que você tava ficando louca, essas pessoas que falaram pra você, ah, você tá ficando louca, você não vai conseguir, o cabelo não vai voltar ao normal, seu cabelo não vai voltar a ser o que era antes. Essas pessoas, elas vão te elogiar, porque é isso que acontece hoje. Muitas delas falam, nossa, realmente eu estava errada, nossa, realmente seu cabelo está lindo, realmente você está muito mais linda agora, você está maravilhosa. Então, aí você fala, caramba, e se eu tivesse ouvido essas pessoas? Se eu tivesse realmente dado ouvido a elas no sentido de que não daria certo, de que eu não deveria dar continuidade? Nem aqui eu estaria. Na verdade, eu nem seria essa Sarah que estou aqui hoje falando pra você sobre a minha história e recapitulando tudo isso com você. Então, é muito louco, mas eu uso muito uma frase que eu falo nas redes sociais, que é, não viemos para pouco. E realmente a gente não veio para pouco, a gente não pode aceitar o pouco, mas eu digo isso em relação a tudo, entende? Então, eu fico muito orgulhosa de mim, da minha história, da minha trajetória. A minha história na internet começou aqui com a transição capilar. E seria impossível não falar sobre isso, porque ela transformou a minha vida. A transição capilar me tornou o que eu sou hoje. A transição capilar me tornou essa Sarah que eu sou hoje. É algo realmente transformador. E é por isso que a gente segue acreditando, é por isso que a gente acredita em quem nós somos. Quando a gente entende quem a gente acredita. Eu entendi quem eu sou, eu entendi para o que eu vim ao mundo, eu entendi tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês através da transição capilar. A transição capilar me trouxe muitas coisas, ela mudou muitas coisas em mim. E eu tenho certeza que muita gente que passa pela transição capilar também entende o que eu tô falando. E quem tá passando sabe do que eu tô falando. Gente, é sempre muito emocionante pra mim falar sobre isso, porque eu lembro de tudo que eu passei, de tudo que eu me tornei, e vejo que vale a pena tudo isso, e vi que valeu muito a pena. Então, nós vamos falar mais sobre isso aqui ainda no YouTube. E no próximo vídeo eu vou dar 7 dicas pra você que quer começar a transição capilar, mas não sabe por onde começar e por que você quer começar. Então, este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. É isso, queridinha, um super beijo pra você e até mais.